Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer falar com vocês de novo. Hoje mais uma live simultânea pelo Periscope e também pelo Instagram. Então sejam bem-vindos. Como sempre, eu vou pedir para vocês, convidem os seguidores de vocês para acompanhar a live e compartilhem também nas redes sociais. Eu abri essa live porque eu recebi algumas mensagens de pessoas que pediram para eu comentar um pouco sobre aquele caso que eu publiquei nas minhas redes sociais. Aquela questão do flagrante meu que foi relaxado. Então as pessoas pediram para eu abrir uma live para comentar sobre esse caso. Porque gerou uma repercussão, várias mensagens, vários directs, por isso que eu achei interessante comentar com vocês hoje. Muito bem, pessoal, o que houve? Caso concreto, ocorreu um roubo. Vários agentes se uniram para praticar um roubo. Eles roubaram vários aparelhos eletrônicos. Entraram em um estabelecimento comercial, roubaram esses aparelhos e fugiram. 2 horas se passaram. A polícia e a guarda, após a verificação de algumas informações, as equipes chegaram em um outro estabelecimento comercial. Lá dentro desse estabelecimento, os policiais encontraram algumas pessoas. E junto com essas pessoas, em um outro cômodo, os policiais encontraram uma sacola com os aparelhos eletrônicos. Todos foram conduzidos até o meu plantão. Comecei a realizar o procedimento legal, ouvi o condutor, ouvi a testemunha e passei a ouvir também as partes que foram levadas até lá para a averiguação. Nenhum deles com antecedentes criminais, todos sem registros criminais. Quando eu ouvi o principal suspeito, o suspeito que é o dono do estabelecimento onde foi encontrada a récia furtiva, esse suspeito falou para mim que ele era inocente. Delegado, sou inocente, não pratiquei o roubo, não sei como aqueles aparelhos foram parar dentro do meu estabelecimento. Uma pessoa, antes dos policiais chegarem, uma pessoa entrou lá e pediu para usar o banheiro. Talvez foi essa pessoa que deixou a sacola lá. Eu não roubei, eu estava aqui trabalhando. O suspeito falou com convicção, com firmeza. E além disso, ele apresentou vários elementos para comprovar a tese dele. Indicou algumas testemunhas, etc, etc, etc. Muito bem. A partir desse diálogo que eu tive com esse suspeito, nós passamos a fazer algumas diligências para verificar se o álibi dele tinha ou não procedência. Fizemos algumas diligências. Não conseguimos êxito, não foi possível comprovar a versão do suspeito. E aí pergunto para vocês agora, abrindo aqui um parênteses para a gente fazer um breve comentário. Vocês lembram que na doutrina, hoje em dia, há uma discussão muito relevante sobre a questão do contraditório e da defesa dentro do inquérito policial. É um tema muito instigante e a doutrina discute se dentro do inquérito policial é possível ou não a existência de contraditório e de defesa. Pergunto para vocês, nesse caso concreto, não houve contraditório? Não houve exercício da defesa? Ainda que seja da autodefesa, aquela na qual o próprio acusado se defende, o próprio indiciado se defende. A partir do momento que eu ouvi ele e com base nas declarações dele eu passei a realizar diligências, houve contraditório e houve também defesa por parte dele. Ainda que seja um contraditório mitigado, ainda que seja uma defesa mitigada, mas houve. E com base nas informações dele, eu fui fazer diligências
para descobrir a verdade. Então notem, essa discussão ela é mais doutrinária. Porque na prática, na verdade, a existência de contraditório e de defesa dentro do inquérito, isso depende da autoridade que está presidindo o inquérito. Depende do delegado. Se o delegado tem boa vontade, se o delegado se preocupa com os direitos do investigado, não há nenhum problema em aceitar o contraditório, em ouvir a versão do acusado, do suspeito, do averiguado. Não há problema nenhum em permitir que ele forneça elementos para a investigação. Isso é bem-vindo. Então, notem, é uma discussão muito mais acadêmica do que real, porque na realidade depende da vontade do delegado. Eu não preciso ter um dispositivo no Código Penal dizendo que eu posso fazer isso. Eu presido o inquérito, eu presido os atos de polícia judiciária. Então depende mais da boa vontade do delegado. Olha que interessante isso. Só para a gente recordar um tema aí que é muito discutido na atualidade. Muito bem, mas voltando para o caso concreto. Não consegui avaliar se ele falou a verdade ou não. As vítimas realizaram o reconhecimento pessoal e o suspeito foi reconhecido por uma das vítimas. A vítima falou, foi ele que entrou no estabelecimento comercial e praticou o roubo. Ele foi reconhecido, a res furtiva estava perto dele, no estabelecimento dele. Diante desses elementos, eu não vi outra alternativa a não ser a ratificação da voz de prisão. E tive que determinar, portanto, a lavratura do auto de prisão em flagrante. O auto foi lavrado, as peças foram formalizadas, só que lá no fundo a minha intuição disse que eu deveria fazer mais diligências. Minha intuição falou, já é quase 8 horas da manhã, está quase na hora de ir embora, você está gripado, você está cansado, você não dormiu de noite, mas você é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Tem alguma coisa que não está se encaixando. Faça mais diligências. Peguei, segui minha intuição, que eu acredito que muitas vezes é Deus falando com a gente. Aquela voz interna que nós ouvimos, em muitos casos é Deus que está mandando o sinal. Então segui a minha intuição, fiz mais diligências e aí eu consegui localizar uma testemunha. E essa testemunha falou, doutor, delegado, o indiciado, na hora do crime, ele estava comigo. Então ele não praticou esse crime. Eu entendo que está ocorrendo algum problema, algum equívoco, porque ele não praticou esse crime. Diante dessa situação complicada, o que eu fiz? Corri para formalizar esse depoimento e para juntar nos autos que foram para o fórum. Eu tive que juntar várias cópias nas comunicações, para o juiz, para o defensor e para o promotor. Só que o flagrante já tinha sido finalizado e a comunicação já estava a caminho do fórum. Eu tive que pensar rápido e eu pensei e cheguei à seguinte conclusão. Preciso conversar pessoalmente com o juiz, com o promotor e com o defensor para explicar essa situação. Por quê? A meu ver, o surgimento de uma prova posterior ou de um elemento probatório, enfim, cada um chama do jeito que quiser. Essa prova posterior, ela teve o condão de fulminar a fundada suspeita anterior. Porque antes eu tinha uma fundada suspeita. Por que a fundada suspeita? Porque houve reconhecimento pessoal por parte da vítima em relação ao indiciado e a res furtiva estava no estabelecimento dele. Então antes havia elementos concretos contra ele. Só que a partir do momento que aparece uma testemunha falando que o indiciado estava com ela, essa fundada suspeita anterior ela é fulminada. Então fui lá no fórum, conversei com a juíza, conversei com a promotora e também com o defensor. Conversei com os três. Falei, olha,
fiz o flagrante, ratifiquei a voz de prisão, autuei em flagrante, porque no momento da lavratura do flagrante havia justa causa, havia fundada suspeita contra o indiciado. Só que posteriormente eu descobri um elemento novo, e esse elemento novo alterou o cenário probatório. Então, na minha visão, não há mais fundada suspeita. Em outras palavras, pessoal, eu fui até o fórum para pedir o relaxamento da prisão que eu mesmo fiz. Fui lá no fórum para pedir o relaxamento da prisão que eu mesmo fiz. E eu notei que o defensor, a promotora, a juíza ficaram um pouco espantados, porque final de semana, o delegado indo lá pessoalmente para conversar com eles, e não foi lá para pedir temporária, para pedir preventiva, foi lá para pedir o relaxamento da própria prisão que ele efetuou. Senti que eles estranharam, porque provavelmente foi a primeira vez que isso aconteceu. Só que eu me senti no dever de fazer isso, porque o meu compromisso é com a justiça. Até comentei com algumas pessoas depois, e elas falaram para mim, mas é ruim isso, né? Fica chato o delegado pedir para relaxar a prisão que ele mesmo fez. Ora, chato é praticar uma injustiça. Isso que é chato. Isso que é chato. Pessoal, alguns colegas, infelizmente, e algumas pessoas, alguns juristas, têm uma visão com a devida vênia equivocada em relação à função do delegado. Muitos enxergam no delegado somente a função de prender. O delegado deve prender. A defesa é com a defesa é com o advogado, defesa é com o defensor. Olha que visão distorcida. Essa visão não se coaduna, pessoal, com o Estado democrático de direito. Essa visão não é compatível com os princípios que norteiam a Constituição Federal de 88. Notadamente, não é compatível com a dignidade da pessoa humana, que é a viga mestra do nosso ordenamento jurídico. O delegado não pode ser visto como um autômato, como uma marionete, que apenas carimba as ocorrências que são trazidas pelas forças de segurança pública. Não. O delegado é o primeiro filtro, ele é o primeiro juiz da causa, ele é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. O delegado, ele não é acusação e nem defesa. Ele deve buscar a justiça, seja soltando, seja prendendo. Eu adoro prender, adoro dar voz de prisão, adoro ratificar a voz de prisão, adoro falar que a pessoa está presa. Nos casos de pessoas que matam, os homicidas, no caso de estupradores, estupram as vítimas indefesas, no caso de assaltantes, adoro prender. Só que é muito mais gostoso, pessoal, liberar o inocente. É muito mais gostoso liberar o inocente. Entre um culpado solto e um inocente preso, eu prefiro o culpado solto. Eu não posso aceitar a possibilidade de prender um inocente. Porque o cárcere, meus amigos, o cárcere gera mazelas que jamais serão esquecidas. Esses estigmas do cárcere, eles ficam impregnados na alma da vítima. Eles são indeléveis, são inapagáveis. Imagina um inocente ficar dentro de uma cela, de um cubículo com vários outros presos. Aquele mau cheiro, aquele ambiente horrível. Imagina os traumas que essa pessoa vai sofrer. Como eu, na condição de delegado, posso aceitar, posso permitir isso? Então nós precisamos mudar a visão que as pessoas têm em relação ao delegado. O delegado deve ter compromisso com a justiça. Por isso que eu publico os textos nas redes sociais, por isso que eu faço lives, para quebrar paradigmas, para deixar certos ranços no passado, para trazer para vocês essa visão moderna, essa visão humanista em relação ao delegado de polícia. Então a minha intenção é quebrar paradigmas. Por isso que eu publico no Insta, por isso que eu faço live. Não é para aparecer. Eu só estou fazendo o meu trabalho, mas é para contribuir
para enaltecer a imagem do delegado, para valorizar o meu cargo, o cargo que eu tanto amo. E mais, é para servir de incentivo para vocês, porque vocês são o futuro do Brasil. Então, futuros colegas, tenham isso em mente. Não sejam os delegados frouxos, os delegados cansados, os delegados vagabundos. Sejam os delegados garantidores da justiça. Contribuam para a mudança do Brasil. Tá? Muito bem. E aí a juíza relaxou o flagrante. Relaxou o flagrante, fiquei feliz por ter cumprido os meus deveres, consegui dormir com a consciência tranquila, com a paz de espírito, porque eu cumpri as minhas funções. As investigações terão andamento. E se a gente descobrir que o indiciado foi solto indevidamente, eu mesmo posso pedir a temporária e cumprir o mandado de prisão. Mas o importante é que naquele momento, como eu senti que era inocente, naquele momento eu fiz o certo. Eu fiz a justiça acontecer. Imagina se o delegado não toma esse cuidado. Imagina os prejuízos que esse cidadão poderia ter no futuro. Um trabalho de polícia judiciária mal feito, pessoal, ele gera inúmeras consequências. Se eu não faço bem aqui o flagrante, quando bater lá no fórum, se o promotor, se o juiz vão analisar direito, esse flagrante pode ser convertido em preventiva. Vai se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que talvez chegue um dia que uma alma de boa vontade vai sentar com calma para pegar o caso e ver com atenção. Olha, faltou uma diligência aqui, ó, tem essa contradição aqui, só que nisso já se passaram vários anos. Talvez já tenha ocorrido a condenação, o trânsito em julgado, aí é mais um caso para a Globo exibir. Então a atuação inicial do delegado é fundamental, ela gera consequências lá na frente. Por isso que tem que ser feito um trabalho correto, justo, sem preguiça, com boa vontade. Entenderam? E eu destaco um outro ponto para vocês. Notem, essa atuação que eu estou narrando para vocês é uma atuação permeada pelo garantismo. É uma atuação totalmente garantista, porque teve como objetivo tutelar os interesses do investigado. Com isso eu quero dizer que é possível ser garantista sem ser garantista hiperbólico monocular. Eu sou totalmente contra o garantismo hiperbólico monocular. O que é esse garantismo hiperbólico monocular? É aquele garantismo excessivo, é aquele garantismo demasiado, que extrapola. É aquele garantismo que só observa os direitos, os interesses dos alvos da persecução. Por isso que ele é hiperbólico, ele é exagerado, por isso que ele é monocular, ele só enxerga os interesses dos alvos da persecução penal. Ele esquece dos interesses da coletividade, da sociedade. Ele não fornece instrumentos eficazes para a defesa da sociedade. Esse é o garantismo hiperbólico monocular. Eu sou contra esse garantismo. Mas o fato de eu ser contra esse garantismo não me impede de ser garantista, porque são coisas distintas. Eu sou garantista integral. Eu quero proteger os interesses dos alvos da investigação, mas eu também quero proteger a sociedade. Então o meu garantismo é integral. Então dá para ser garantista, dá para ser rigoroso e dá para ser justo. Esses 3 elementos, eles não se excluem. Dá para ser tudo isso. É que cada caso é um caso. Se tiver que ser rigoroso, vamos ser rigorosos. Se tiver que ser garantista, vamos ser garantistas. O importante é conjugar esses 3 fatores. Ser garantista integral, para proteger os investigados, as vítimas da sociedade. Ser justo e ser rigoroso também, porque a criminalidade está com uma força tremenda. Não dá para ter tratamento brando. Precisamos atuar com rigor, mas sem perder a humanidade, sem abrir mão dos princípios garantistas. Isso é o garantismo integral. Entenderam?
E agora eu quero comentar com vocês um pouco sobre a parte técnica, que eu já vi cair em muitos concursos. Afinal de contas, o que é esse relaxamento? Em que consiste o relaxamento? Pessoal, o relaxamento da prisão, algumas pessoas confundem. Por isso que é importante a gente recordar. O relaxamento ele está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 65. Neste dispositivo, o legislador fala que a autoridade judiciária deverá realizar o relaxamento da prisão ilegal. Artigo 5º, inciso 65 da CF. No Código de Processo Penal, o relaxamento está no artigo 310, inciso 1º. Então, de forma bem simples, a prisão em flagrante é relaxada quando ela não está em conformidade com a lei. Ocorreu a prisão em flagrante, logo em seguida acontece a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o magistrado tem várias opções. Ele pode converter o flagrante em preventiva, ele pode relaxar a prisão em flagrante, ele pode conceder liberdade provisória, ele pode aplicar medidas cautelares diversas da prisão. Ele tem várias opções e ele vai relaxar a prisão quando ela for ilegal. Quando não existir algum requisito na prisão em flagrante. Por exemplo, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 302. O artigo 302 é aquele dispositivo que trata das hipóteses de prisão em flagrante. Flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido. Então, se o magistrado percebe que naquele caso não dá para aplicar nenhuma das hipóteses de prisão em flagrante, ele relaxa, porque nenhuma das hipóteses é compatível com o 302. Outro exemplo de relaxamento. A prisão em flagrante foi efetuada, mas sem indícios suficientes contra o indiciado, sem fundada suspeita. Sem a fundada suspeita que está lá no artigo 304, parágrafo 1º do CPP. É mais um exemplo de relaxamento. Então é importante não confundir o relaxamento com a liberdade provisória. Se você está fazendo uma peça num concurso ou como advogado e você sabe que a prisão foi legal, se dá para encaixar ela no 302, se tem fundada suspeita, não é correto, tecnicamente falando, você formular um pedido de relaxamento. Porque a gente só vai relaxar o que não está de acordo com a lei. O ideal, se a prisão está de acordo com a lei, o ideal é você pedir a liberdade provisória e não o relaxamento. Tá? Fica essa dica para vocês. E agora, para finalizar. Professor, o delegado pode ou não pode realizar o relaxamento da prisão em flagrante? O delegado pode ou não pode realizar o relaxamento da prisão em flagrante? Qual que é a opinião de vocês? Pode ou não pode realizar o relaxamento da prisão em flagrante? E aí? Pode ou não pode? Anotem aí, futuros deltas. Anotem. Pode ou não pode? Por si só não pode. Basicamente, 3 correntes. A primeira diz que não. O delegado não pode relaxar a prisão em flagrante. Por quê, professor? Porque lá no artigo 5º, inciso 65, o constituinte originário falou que cabe à autoridade judiciária realizar o relaxamento da prisão ilegal. Portanto, se o constituinte falou em autoridade judiciária, o delegado não pode realizar o relaxamento da prisão. Primeira corrente. Tem uma segunda corrente que diz que sim. Ora,
Se o delegado é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça, nós não podemos limitar a atuação dele em prol do bem, em prol da justiça, em prol da lei. Ele é o primeiro filtro. Ele deve ter liberdade para atuar, sempre com base na sua convicção jurídica devidamente fundamentada. Então, para essa segunda corrente, sim, o delegado pode realizar o relaxamento da prisão em flagrante. E nós temos uma terceira corrente. Essa terceira corrente diz que o delegado, na verdade, ele não faz o relaxamento da prisão em flagrante. Ele deixa de ratificar a voz de prisão. Então, se a Polícia Militar apresentou no meu plantão uma ocorrência e eu entendo que essa ocorrência não está em conformidade com a lei, se eu entendo que não é caso de prisão em flagrante, se eu entendo que não há indícios contra o conduzido, eu não vou relaxar a prisão. Eu vou não ratificar a voz de prisão que foi dada pelo PM. Então não é uma questão de relaxamento, é uma questão de não ratificação da voz de prisão. Essa é a visão da terceira corrente. Qual que é a minha visão? Eu entendo que o delegado pode sim realizar o relaxamento da prisão em flagrante. Porque nós não podemos limitar os direitos do averiguado, do conduzido. O delegado deve ter liberdade para atuar de acordo com a sua consciência e de acordo com a sua ciência, sempre com respaldo na lei. Então eu entendo que o delegado pode relaxar a prisão em flagrante. Tudo vai depender do momento. Já houve a formalização dos atos de polícia judiciária? Se já houve a formalização e se essa prisão já foi mandada para o fórum, a comunicação, fica difícil eu relaxar. Como que eu vou relaxar se eu já acabei a minha atividade? Se eu já esgotei a minha atividade em relação ao flagrante? Se já houve a comunicação, a bola foi passada para o judiciário. Então depende do momento. Agora, se eu ainda estou com um caso na minha delegacia, se o flagrante ainda não acabou, e se surge uma prova forte e robusta, eu mesmo posso relaxar. Eu posso fundamentar. Estava sendo lavrado o flagrante, no entanto, com o surgimento da prova nova, entendo que é caso de relaxamento. Se a ocorrência está comigo ainda, imaginem um caso de roubo. A pessoa está sendo presa por roubo. Só que aí chegam lá na delegacia os advogados com imagens de uma câmera que pega o verdadeiro autor do roubo. Ou se o autor do roubo verdadeiro é capturado. Diante dessas provas robustas, como não relaxar a prisão em flagrante? Eu vou ter que deixar o inocente preso e esperar a manifestação do judiciário? Se o caso está comigo ainda, é desnecessário. Na época do agigantamento dos direitos fundamentais em relação aos indiciados, em relação aos acusados, por que limitar a atuação do delegado em prol do indiciado? Não faz sentido. Não faz sentido. No período de garantismo exacerbado, não faz sentido querer tolher a atuação do delegado em relação à defesa do investigado. Não faz sentido nenhum. Tá bom? Então, esse é o meu ponto de vista. Compreenderam? Então, acho que nós finalizamos a live. Como que é? Curtiram o tema de hoje? O que vocês acharam? Eu não fiquei prestando atenção nas mensagens para não perder o fio do raciocínio, tá? Então, me preocupei em passar a mensagem, não ficar olhando para as mensagens para não perder o raciocínio. E agora eu quero ouvir vocês. Top, legal, obrigado, sim. Manu, meu irmãozão, tamo junto, parceiro. Sim, vamos passar o trator, uhul. É isso aí, Dani. Feeling, mais tirocínio, mais boa vontade. E é isso, né, pessoal? O compromisso com a justiça tem que ficar acima de tudo. Ainda que seja necessário desconstituir a prisão que o próprio delegado fez. O compromisso é com a justiça, não é com o egocentrismo, não é com a soberba. O compromisso maior é com a justiça. Se tiver que voltar atrás,
que isso ocorra. Até mesmo porque não é nem uma questão de voltar atrás, é porque surgiu um elemento novo e alterou o cenário probatório. Mas o importante é ter humildade para saber reconhecer o que é necessário ser feito, ainda que isso custe o relaxamento da sua própria prisão. O compromisso é com a justiça, não é com o ego, não é com a vaidade. Esse deve ser o perfil do delegado garantista integral. Abraço para o Maranhão. Um abraço para o Maranhão. Mais alguma pergunta aí? Valeu, Soraya. Boa reprise para você. Qual posição adotar na prova? Pessoal, numa prova objetiva não vai cair esse tipo de questão, porque é uma questão complexa. Numa prova de segunda fase ou de terceira fase, vocês terão espaço para discorrer sobre as várias correntes que eu citei. Citem todas. Citem todas. Tá bom? Citem todas. Sempre com um olhar garantista equilibrado, um garantismo integral. É isso aí, Tenório, abordar as 3. Como que é? Se pode o delegado titular discordar do delegado do plantão? Pessoal, a hierarquia na polícia ela é administrativa, tá bom? A hierarquia entre titular, plantonista, seccional, diretor, delegado geral é uma hierarquia administrativa. Isso não interfere nos atos de polícia judiciária. Isso não pode, não deve interferir na convicção jurídica do delegado. O delegado que está com a causa é o juiz da causa. Ninguém pode intervir no raciocínio dele. Se é um raciocínio jurídico fundamentado, ele deve ser respeitado. PM não pode intervir, delegado não pode intervir, seja titular, seja delegado geral, não pode. Não pode. Não pode. Porque senão a gente coloca em risco o Estado Democrático de Direito. Essas intervenções devem ser afastadas com veemência. Qualquer tipo de interesse não pode interferir na convicção do delegado. Interesses políticos, econômicos, isso tudo não é compatível com as funções do delegado do século XXI. Mais alguma pergunta? E aí? Diana, acho que é só, né? Obrigado, Cristiane, obrigado. Cristiane. Marcela. Eu fiz um resumo para vocês, pessoal, para não ficar também muito cansativo, tá? O importante é saber as correntes que existem e na prova saber apresentar elas. É isso que importa. Mais alguma questão? E é isso, futuras colegas, valorizem a funcional de vocês, valorizem o distintivo. É tão difícil para obter, então é necessário honrar, é necessário suar a camisa, é necessário fazer com boa vontade, tá bom? É importante isso, fiquem com isso na cabeça de vocês, porque nós precisamos de servidores diferenciados. O Brasil passa por um momento de depuração. O Brasil passa por uma guerra contra o crime, principalmente contra o crime organizado, contra o crime de colarinho branco. Então nós precisamos de servidores públicos guerreiros, fortes, diferenciados, para enfrentar essa cruzada, para tentar vencer essa batalha, que muitas vezes ela parece invencível, mas nós precisamos vencer. O bem precisa vencer o mal, precisa vencer o crime, tá bom? Por isso que é importante ter consciência, força de vontade e muita fé. Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui. Para quem não me segue ainda, sigam lá nas outras redes sociais, Instagram, Periscope, YouTube e Snap. Em todas essas redes eu estou como Delta Thiago com TH. Estou sempre postando dicas e no Facebook como Delegado Thiago com TH. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, mandem mensagens depois. Elogiando, sugerindo outros temas, criticando, enfim. Vamos nos comunicar também, tá certo? Então fique com Deus, abração e bora passar o trator. Valeu!